Oi, pessoal. É, a gente observa certas coisas e a gente consegue, de alguma maneira, aproximar aquilo que a gente observa e aquilo que a gente vive com aquilo que a gente lê. Significa dizer que pessoas antes de nós conseguiram, de alguma maneira, observar o mundo concreto das relações, não é? E a partir daí escrever também baseado nas coisas que já tinham lido anteriormente, não é? E dependendo das leituras que a gente escolhe, do caminho que a gente escolhe, traça, né? Das influências que a gente também passa a olhar o mundo da mesma, com a partir do mesmo prisma, vamos dizer assim, que das pessoas que a gente leu, né? Começa a haver uma certa afinidade, uma aproximação e tudo mais, ok. Então, eu quero traçar um paralelo com as minhas transmissões nesse canal, não é? Nunca falei sobre isso, mas eu acho que tenho refletido bastante sobre essa questão, que é a seguinte: quando eu trato de questões econômicas, salário, desemprego, quando eu falo sobre a universidade, sobre a situação da universidade, não há muito interesse, não é? Na verdade, o meu canal é pequeno, não tem nenhuma expressão. Às vezes eu penso que é melhor permanecer assim, porque do que crescer rapidamente e depois se tornar alvo desse achincalhamento, dessa horda de estúpidos, desses exércitos fascistas virtuais, né? Que chegam a enlouquecer pessoas e fazer com que pessoas saiam do Brasil e tudo mais, né? Às vezes eu penso que é melhor assim, mas não sei se eu tenho saúde para tudo isso, mas enfim. Quando eu trato dessas questões, quando eu tento colocar o pé no chão e fazer com que os meus seguidores ou aqueles que assistam aos vídeos possam se inteirar da situação, da realidade e talvez aí refletir um pouco mais, né? Há pouco interesse, né? Muito pouco interesse. As pessoas gostam de conflitos e quando existe alguma coisa que as ofende, aí elas conseguem trazer batalhões para ouvir ou então para criticar, ameaçar, enfim. Fora isso, questões culturais de alguma maneira são bem-vindas e questões comportamentais. Mas o mais importante para mim é que nessa pequena trajetória minha, né, nesse canalzinho, eu percebi que quando a gente trata das relações concretas, as relações de exploração, divisão do trabalho, a questão das mulheres no trabalho, a divisão salarial, as diferenças, as desigualdades nesse sentido. Quando eu fiz 4 episódios sobre a universidade, o interesse foi mínimo, né? Não há repercussão nesses assuntos, né? As pessoas não se interessam por isso, não querem se interessar por isso.
Eu não me queixo, né? Não é uma questão de... mas é uma constatação. É a pós-modernidade. É um momento em que a gente flutua, é um momento que a sociedade, mesmo vivendo toda a tragédia de um sistema que está nos levando, né, à destruição, ou digamos a autodestruição, né? Desemprego, fome, essas coisas todas que são tratadas com risos, que são tratadas com tapinha nas costas, como se a tragédia fosse para o outro, né, e não para nós. Quando eu vejo tudo isso, é como se nós estivéssemos de fato flutuando, né? Como se o mundo, como se o chão não existisse, como se as coisas reais não estivessem presentes, né? Mas o que importa é discutir questões do ponto de vista cultural, multicultural e identitário. Obviamente essas coisas são importantes, mas nós estamos negligenciando aquilo que nos sustenta. E nós estamos negligenciando tudo aquilo que diz respeito à materialidade. Né? Então, se a universidade está estrangulada, parece que isso não importa. Né? Importa são as questões ideológicas, como se as questões ideológicas nesse problema específico da saúde financeira fossem realmente trazer algum benefício, uma vez que a esquerda ou a direita não vai fazer diferença administrar, por exemplo, uma universidade quase falida. Ou então, quando se trata do desemprego, quando se trata da desindustrialização, quando se trata dos investimentos brutos, estrangeiros, quando se trata do sistema financeiro, quando a gente diz que o capitalismo, na verdade, está patinando e não consegue mais ser capitalismo, apenas um sistema financeiro desgovernado, né? Isso não interessa. Isso parece que não causa indignação. Então, eu vejo se multiplicarem os interesses por questões, por ações, por momentos culturais, momentos artísticos. Eu sou poeta, né? Longe de mim desvalorizar tudo isso, mas esse é o sinal, né, digamos assim, o espírito do nosso tempo, em que até mesmo um fascismo virtual consegue nos colocar de joelhos, mas como Ariano Suassuna falou, né, até mesmo o nazismo, o fascismo aqui fica difícil, né? Porque a gente não leva a sério praticamente quase nada, né? Mas mesmo assim, tudo isso causa medo, né? Muito medo e espanto. Para mim, particularmente, muito espanto diante dessa situação, não é? Nós temos muita dificuldade em todos os campos, em todos os setores da economia. As várias categorias de trabalhadores não conseguem mais entender o mundo real, não é? Acho também que isso se deve ao fato de que houve um aburguesamento da sociedade e dos trabalhadores principalmente, né? Nós não somos mais nós não nos consideramos mais trabalhadores, né? Nós nos consideramos pequenos burgueses, ou então esse aburguesamento é eu diria que uma tendência mundial, né, de mesmo sofrendo as agruras, a exploração, né, a opressão como trabalhadores, nós precisamos não nos ver como trabalhadores, mas sim como burgueses ou pequenos burgueses, né? Então, fica aqui a minha observação quanto a isso.
Eu acho que, enquanto isso, a economia caminha, né, com lucro, sem lucro, um sistema financeiro desgovernado, né, salários cada vez mais baixos, como eu já apresentei. Mas isso não importa, né? O que importa é nós nos afirmarmos culturalmente, porque a gente acredita que a cultura, de alguma maneira, pode resistir a tudo isso, né? Não sei. A cultura é um elemento importante. Eu fico em dúvida também, porque nós temos uma cultura extremamente rica, forte, resistente, mas que até agora não conseguiu tocar no ponto essencial, que é o modo de exploração e para onde que esse capitalismo, que já praticamente está acabando, está nos levando, né? Tudo isso para a gente pensar.